Psicanálise e religião. Por muito tempo, essa relação foi vista como um embate, né? De um lado, a religião era tida como uma ilusão, quase uma fantasia de criança. Mas, e se essa ilusão fosse, na verdade, algo essencial para a gente? A gente vai ver como essa visão mudou completamente, transformando a fé de uma fraqueza a ser superada em uma parte importantíssima da experiência humana. Bom, e para entender essa jornada, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente começa com a base de tudo, a visão clássica do Freud. Depois, a gente dá um salto para uma ideia que, olha, mudou o jogo, a do Donald Winnicott. Vamos ver como ele liga o brincar de uma criança com a fé. Daí, a gente abre o leque para ouvir outras vozes da psicanálise. E para fechar, a gente pensa juntos sobre o que tudo isso significa para o nosso entendimento da crença hoje em dia. Então, vamos lá. Para a gente sacar a dimensão dessa reviravolta, não tem jeito, a gente precisa começar pelo começo, pelo pai da psicanálise, Sigmund Freud, e a visão dele que era bem crítica sobre a religião. Freud via a religião mais ou menos como uma bengala emocional da humanidade. Sabe, uma coisa que a gente usou na nossa infância como espécie para lidar com o medo e o desamparo. A ideia dele era que, com o tempo, com o amadurecimento trazido pela ciência e pela razão, a gente simplesmente não ia mais precisar dessa bengala. A gente ia superar a fé, assim como uma criança supera a crença no Papai Noel. Pois é, essa era a visão que dominou por muito tempo. Mas aí, décadas mais tarde, entra em cena outro psicanalista, o Donald Winnicott. E ele vai virar essa mesa, propondo um jeito completamente novo de olhar para essas mesmas experiências. E o ponto de partida do Winnicott é algo que todo mundo já viu, é super simples. É a cena de um bebê agarrado com aquele ursinho de pelúcia ou com um paninho, sabe? Aquele objeto que é o xodó da criança. O Winnicott olhou para isso e deu um nome técnico, mas a ideia é simples, objeto transicional. E o que é genial aqui é o seguinte, esse ursinho para a criança não é só um ursinho. Ele é, e ao mesmo tempo não é a mãe. Ele carrega o cheiro, o conforto, a segurança da mãe, mas ele já é uma coisinha separada. É a primeira posse não eu da criança. É como se fosse uma pequena ponte. Pensa só, o bebê começa a vida se sentindo uma coisa só com a mãe, né? É uma unidade total. Esse objeto é o que permite que ele comece a atravessar essa ponte, saindo dessa fusão, para aos pouquinhos descobrir que existe um mundo lá fora, uma realidade externa. E é justamente nesse lugar, nessa ponte, que a grande sacada de Winnicott acontece. O espaço desse ursinho não é nem 100% fantasia, dentro da cabeça da criança, e nem 100% realidade objetiva lá fora. É um meio termo. E é esse meio termo que ele vai chamar de espaço potencial. Guarda bem esse nome. É aqui que, para ele, nasce a nossa capacidade de criar, de brincar, de fazer arte, de viver a cultura. Olha só que virada espetacular! A palavra é a mesma, ilusão, mas o significado muda da água para o vinho. Para Freud, ilusão era um problema, uma neurose, algo que a gente tinha que superar para ser adulto. Para Winnicott, não. A ilusão é o lugar do brincar, da criatividade, é um espaço vital, o solo fértil onde a cultura floresce. E agora que a coisa fica ainda maior, porque o Winnicott não para no ursinho de pelúcia. Ele faz uma conexão incrível. Aquele mesmo espaço potencial do brincar infantil é o mesmo espaço onde, quando adultos, a gente vive as nossas experiências mais ricas, como a arte e sim, a experiência religiosa. A ideia é que esse espaço não some quando a gente cresce. Pelo contrário, ele se sofistica. Ele se transforma no lugar onde a gente pode se emocionar com um filme, se perder numa música ou ter uma experiência de fé. É o mesmo mecanismo psicológico. Essa citação do Winnicott é fantástica para ilustrar isso. Ele está dizendo basicamente que a imersão total de uma criança na sua brincadeira e a imersão de um adulto ouvindo uma peça de Bach no teatro, psicologicamente vem do mesmo lugar. É a mesma capacidade humana de viver nesse espaço que não é nem puramente interno, nem puramente externo. Beleza, o Winnicott foi um gigante nessa mudança, mas ele não estava sozinho. Depois dele, outros psicanalistas importantíssimos também começaram a olhar para a religião de um jeito diferente. Não mais como uma doença, mas como uma parte super complexa e, muitas vezes, funcional da nossa psique. Vamos dar uma olhada rápida em alguns. A Melanie Klein, por exemplo, enxergava a religião como uma espécie de escudo contra medos muito profundos, quase psicóticos. Já o Wilfred Bion foi ainda mais longe. Para ele, a experiência mística podia ser um caminho real para o conhecimento, para a sabedoria.
E até o Lacan, que era super crítico, dizia que a religião, mesmo sendo um engano, era essencial para dar algum sentido para a nossa vida, para amarrar as pontas soltas da nossa existência. Ou seja, perspectivas diferentes, mas todas reconhecendo um valor psicológico ali. E o mais interessante é que toda essa evolução na psicanálise nos faz voltar no tempo para um debate que aconteceu lá no comecinho de tudo. Um debate que, de certa forma, já plantava a semente de toda essa discussão. A gente está falando do debate entre Freud e um amigo próximo dele, um pastor chamado Oscar Pfister. O Freud batia na tecla de que a ciência, o Deus Logos, era o futuro e a religião era coisa do passado. E o Pfister, com muita elegância, respondia: calma lá, Freud, cuidado com esse messianismo da ciência. Pfister defendia que a religião tinha o seu próprio valor, um realismo profundo e era uma parte natural e importante da cultura. E hoje, olhando em retrospecto, parece que a história da psicanálise acabou dando mais razão para o Pfister do que para o próprio Freud, né? O que aconteceu foi um amadurecimento do campo. A psicanálise parou de simplesmente tentar desmascarar a religião como uma ilusão e passou a se interessar de verdade pela experiência com o sagrado, reconhecendo a originalidade e a importância disso na vida das pessoas. No fim das contas, a discussão vai muito além da religião. É sobre reconhecer a importância desses espaços intermediários, desses lugares de ilusão criativa que todos nós, religiosos ou não, usamos para brincar, para criar, para amar, para dar sentido à vida. E fica a pergunta para a gente pensar. Na nossa vida, qual é o limite entre a realidade objetiva e aquela ilusão que é absolutamente necessária para a gente continuar vivendo?